Sejam bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e nós iremos ver a aula de número 19. Na aula de hoje iremos apresentar algumas questões de matemática importantes que abordam a geometria plana, geometria espacial, relações de triângulos, retângulos, trapézios, cálculo de volumes de prismas, prismas regulares, retangulares, cilindros, esferas, semiesferas, enfim. Nós vamos abranger bastante questões ligadas à geometria e que geralmente acabam sempre caindo, uma dessas questões acabam caindo no Enem. Primeiramente, então vamos ver o que se quer e o que se tem. O que se quer e o que se tem. É a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para resolver o mesmo. E o que se tem quando interpretamos esse mesmo enunciado para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. E a partir daí montarmos uma estratégia para a resolução desse exercício. É o que vamos demonstrar já no primeiro exercício da aula de hoje. Caiu no ano de 2018, a questão 174. Ela diz o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo converge nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição E. E aí são dadas 5 possibilidades, vamos ver qual é a correta. O que se quer? A classificação do triângulo formado pela remada mostrada na figura. O que se tem? Um triângulo BAC, formado pelos dois remos, e o remador, que está na posição de afastamento, no ponto A. E esse triângulo forma um ângulo de 170 graus pelos dois remos iguais. Vamos à resolução. O ângulo A é um ângulo maior que 90 graus. Por isso, ele é denominado de triângulo obtusângulo. Se fosse menor que 90, seria acutângulo. Se fosse igual a 90, retângulo. Então, por enquanto, pelo fato dele ser maior que 90, 170 graus, ele é chamado de obtusângulo. Como os lados do triângulo AB e AC são formados pelos dois remos de igual comprimento, esse triângulo também é chamado de isósceles, porque tem dois lados iguais. Portanto, trata-se de um triângulo obtusângulo e isósceles. Portanto, a resposta correta é a alternativa E, obtusângulo isósceles. No ano de 2011, a questão 154 mostra uma figura onde existe um piso formado por lajotas, com esse formato de um poliedro de várias arestas, de um formato de 12, cuja projeção seja uma figura de 12 arestas. Então diz assim: o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro D, e são dados 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? O polígono que dá forma à calçada é invariante por que ângulo em torno de seu centro? Então essa figura plana, que representa essa lajota, que vai constituir então parte do passeio, é um polígono de 12 lados formados por 3 figuras planas simétricas em relação aos eixos de simetria em torno do seu centro. Se olharmos a figurinha que está aqui desenhada, esboçada, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, um polígono de 12 lados, dos quais 3 lados são simétricos em relação a esses eixos, x, y e z. Então, vamos à resolução. Existem 3 eixos de simetria, x, y e z, passando pelo centro O desse polígono, conforme a figura. Esses 3 eixos formam ângulos alfa iguais entre si.
E como a soma desses ângulos é 360, uma volta inteira aqui, então 3 alfa, a soma dos 3 arcos, 3 alfa, vai dar 360, e cada alfa será 360 dividido por 3, o que vai dar 120 graus, e a resposta correta é a resposta D. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 175 diz assim: nos últimos anos a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, nós podemos olhar nesse plano cartesiano a torre A de coordenadas 30 e 20, a torre B de coordenadas 70 na abscissa, 20 na ordenada, e a torre C, abscissa 60, ordenada 50, ok? A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Então a pergunta é: o local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas, e são dadas 5 possibilidades. O que se quer? O local adequado para a construção da torre equidistante das 3 antenas, A, B e C. O que se tem? A posição num plano cartesiano das 3 antenas. A antena A está com coordenadas 30 e 20, a B 70 e 30 e a C 60 e 50. Vamos à resolução. Nós temos que achar, portanto, um ponto que está entre A, B e C, ou seja, equidistante desses 3 vértices de um triângulo ABC. Tá? E, portanto, se ele é um ponto equidistante, ele está numa circunferência ABC, está numa circunferência de centro O, que é exatamente esse ponto que o exercício pede, onde vai ser instalada a torre. Então vamos à resolução. O ponto equidistante desses 3 pontos A e B, C, que são vértices de um triângulo, é o chamado circuncentro, o centro da circunferência que passa por esses pontos. Ponto O, o circuncentro, é obtido pela intersecção das mediatrizes do triângulo. O que é uma mediatriz? É aquela reta ortogonal a um dos lados, por exemplo, o lado AB, passando pelo ponto médio de AB. Então aqui teríamos uma mediatriz relativa ao ponto B, relativa ao lado AB. Relativa ao lado BC, passaria pelo ponto médio de BC e seria uma reta ortogonal, ABC. A mediatriz relativa ao lado AC seria uma reta que passaria pelo ponto médio de AC e seria uma reta ortogonal. A intersecção dessas 3 ortogonais, dessas 3 mediatrizes, determinaria esse circuncentro O, ok? Bom, então vamos escolher uma delas, aquela mediatriz que passa entre A e B no ponto médio, no ponto D, abscissa 50, médio entre 30 e 70. Como é que calculamos? 30 mais 70, 100, dividido por 2, 50, ponto médio. Então vamos lá, uma delas passa pelo ponto médio entre A e B. Logo, a abscissa XN1 é 70 mais 30 dividido por 2, que é 50. Assim, a reta R1 é dada por x igual a 50. Na figurinha 2 aqui, que eu coloquei, no esboço, temos a reta R1, onde x igual a 50. Ou seja, todos os pontos da reta têm por característica que sua abscissa vale 50, que é o lugar geométrico dos pontos onde deve estar o ortocentro, ok? Perdão, o circuncentro, o ponto, o centro da circunferência que passa por A, B e C. Muito bem. A segunda condição que nós sabemos é que esse ponto O ele deve ser equidistante de uma distância R, né, já que ele é o centro de uma circunferência de raio R, ele deve estar R de A, de B e de C. Então vamos lá. Observa-se que O é o vértice comum de 3 retângulos semelhantes, opostos por esse vértice, e R é a diagonal desse retângulo. Vamos olhar aqui? Veja bem. O ponto O de C é a diagonal desse retângulo de lado 10 km por 20 km. R também é a diagonal desse retângulo,
que vai de OB, né, o raio R, esse retângulo de 20 km, entre 50 e 70, e entre 30 e 20, 10 km, também é diagonal. E, finalmente, em relação ao vértice A, o R também é diagonal desse retângulo, que passa por M1, A e O. Né? Então, nós temos aqui um retângulo, a diagonal dele. Enfim, então, R é um ponto, é o raio de uma circunferência, cujo ponto necessariamente tem que cair aqui, exatamente onde temos a abscissa ordenada 30. Abscissa 50, ordenada 30. Logo, y0 vale 30, e a resposta correta é a resposta E. O ponto O tem abscissa 50 e ordenada 30. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2014, a questão 150 diz assim: conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para x é essa dimensão da caixa. Né? A caixa, a planificação da caixa significa eu pegar uma caixa de um formato de um paralelepípedo, imaginemos que essa caixa seja de papelão, e através das dobraduras dessa caixa, onde estão as arestas do paralelepípedo, eu simplesmente alargo de forma a planificar, tornar plano, ok? Aquilo que estava antes no formato de um prisma. Então foi desmontada a caixa e o aspecto da planta baixa fica exatamente esse. Então x é uma das dimensões, 24 é a outra e 90 menos essa distância aqui, que é 24, né, duas vezes, é a terceira dimensão da caixa. Okay? Então a caixa paralelepipédica, né, em que x é uma das dimensões que o exercício quer saber. Então diz assim: o maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC que são dadas 5 alternativas. Vamos encontrar a correta. O que se quer? O maior valor de x em centímetros para a caixa se enquadrar nos padrões da ANAC. O que se tem? O padrão da ANAC. A soma das três arestas do paralelepípedo tem que ser 115 centímetros, não pode ser superior a 115. O que mais se tem? Uma planta baixa de uma caixa de formato paralelepipédico planificada pelas arestas desse paralelepípedo de dimensões x, y e z. X é a incógnita que quer se achar, 24 é y e z é essa outra dimensão aqui, né? X, y e z. O que seria então o 90, que é o todo, menos 24, que é 90 menos 48. Então, uma das arestas é x, que é o que quer saber, a outra é 24 e a outra é 90 menos 48, que vai dar 42. Então, vamos à resolução. Pelo padrão da ANAC, a soma dessas três arestas tem que ser menor ou igual a 115. Então, x mais 24 mais 42 menor ou igual a 115. Passando esse mais 24 mais 42 para o segundo membro da desigualdade, vai ficar x menor ou igual a 115 menos a soma de 24 mais 42, que é 66. 115 menos 66, 49. Então, x tem que ser menor ou igual a 49, e a resposta correta é a resposta E, 49. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 148 diz o seguinte: Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidade de dois tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou o modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante desses equipamentos indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Portanto, A menor que 35 e B menor que 45. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte, ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Então, na figura temos aqui 3 retângulos, o primeiro de 5 por 8 e assim sucessivamente. Avaliando-se todas as informações, serão necessários quantos
unidades de A e quantas unidades de B, para que Jorge instale gastando o mínimo possível com gás, ou seja, com a menor potência possível. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade de unidades do tipo A e do tipo B de aquecedores necessário para o menor consumo de gás. O que se tem? Dois tipos. A consome 600 gramas por hora e atende até 35 metros por hora diário. B consome 750 gramas por hora e atende até 45 metros por hora diário. A área do salão está representada por 3 retângulos e um trapézio. Vamos à resolução. Primeiramente, vamos calcular todas essas áreas para verificar em que condições cada um desses aquecedores vai cobrir a área desses ambientes. A primeira área, a área A1, é um retângulo de 5 por 8. 5 vezes 8, 40 metros quadrados. A segunda área, o retângulo 2, tem a mesma base de 5 metros, mas a altura muda aqui, que é 14 menos 8, que vai dar 6. Então é 5 por 6, o que vai dar 30 metros quadrados. O retângulo 3, se eu pegar a base agora, que é 9 menos 5, portanto 4 a base, vezes 6, 24 metros quadrados. Finalmente, a área do trapézio é a semissoma das bases vezes a altura. A altura é essa distância 7, que ela é constante aqui, a altura do trapézio. Aqui nós temos a base maior, que é 6, aqui a base menor, que é 4. Semissoma das bases vai dar 10, dividido por 2, 5, vezes a altura 7, 35 metros quadrados. Então, pelas condições do exercício, A atende os ambientes 2 e 3. A, que é o menor deles, até 35 metros quadrados, atende a área do retângulo, que é 30, e do retângulo 3, que é 24. E B, por ser maior, atende a todos eles, porém, principalmente a área 1 e a área 4, ok? Não será utilizado o B nas áreas dos ambientes 2 e 3, porque A já atende e ele é de menor consumo. Então a resolução correta é de que o Jorge vai comprar 2 do tipo A e 2 do tipo B, e a resposta certa é a resposta C. 2 unidades do tipo A e 2 do tipo B. Ok? Vamos para a próxima questão. No ano de 2014, a questão 151 diz o seguinte: uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então, se olharmos a figura, uma lata no formato de um paralelepípedo de base quadrada de 24 por 24 e uma altura 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, mesmo volume, portanto, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que a da lata atual. Ou seja, esse quadrado de 24 por 24 será aumentado cada lado em 25%, ok? Bom, com isso, se eu aumentar 25% e não reduzir a altura, o volume aumenta. Para ser mantida o mesmo formato e mesmo volume, eu vou ter que reduzir essa altura, não é? Então, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida e aí tem as porcentagens aqui, vamos ver qual é a correta. O que se quer? A porcentagem de redução da altura da lata para que o volume seja igual ao da lata original. O que se tem? As dimensões da lata paralelepipédica original, de base quadrada. A base B1 dessa lata é 24 por 24 e a altura H1, 40. O que mais se tem? Que as dimensões da nova base será crescida de 25%. Então, 24 será crescida de 25% nas duas dimensões, porque se trata de uma base quadrada. E teremos uma nova altura H2, que é o que o exercício pede para se verificar. Vamos à resolução, então. O cálculo do volume da lata original é 24 por 24 por 40, o que vai dar 23.040 centímetros cúbicos, ao multiplicarmos essas 3 arestas aqui do paralelepípedo. Bom, a lata nova, vamos chamar de lata 2, ou de volume 2, terá uma base B2, que será o lado de 24 acrescido de 25%. Ou seja, para eu obter um acréscimo de 25% sobre 24, basta multiplicar 24 por 1,25, que já vai dar o resultado, que é 30 centímetros. Ou poderia calcular também, pego 25% de 24, que é 25%, um quarto de 24, que é 6, 6 mais 24, 30.
chegaria também nesse mesmo resultado. Bom, então se a base da nova lata, B2, tem 30 centímetros de lado, é um quadrado, 30 ao quadrado dá 900 centímetros ao quadrado, que seria a base da lata 2. Então, tendo o volume, que não se altera, e a base, vou achar a altura. Como é que eu acho a altura? Pego o volume e divido pela base. Então, pego o volume de 23.040 centímetros cúbicos, divido pela base, que é 900 centímetros cúbicos, vou achar a altura 2 da nova lata, que é 25,6, ou seja, menor que 40, como era de se esperar. Ou seja, se eu aumentei a base, para que mantenha o mesmo volume, a altura de 40 tem que ser reduzida para, nesse caso, 25,6 centímetros. Mas o exercício pede em porcentagem. Então vamos lá. Cálculo da redução dessa altura. Então vai ficar H2 dividido por H1. 25,6 dividido por 40. 25,6 por 40 vai dar 0,64. 0,64 significa 64%. Então, 25,6 centímetros da nova altura é 64% da altura anterior. Portanto, quanto foi a redução? A redução será de 100 menos 64, o que dá 36%. Esse foi o percentual de redução e a resposta correta é a resposta D. Vamos à próxima questão. Em 2014, o exercício 142 diz o seguinte: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura por 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Então aqui, 2 metros de altura, a área desse trapézio aqui, a altura desse trapézio aqui. B, a largura, a base maior do trapézio, 6 metros de largura de topo, base maior do trapézio, e 20 metros de comprimento desse prisma aqui, a altura do prisma C, 20 metros. Dizendo o enunciado, para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, se a largura do fundo aqui é B, para cada X, metros de altura, aumenta 0,5 metros a mais. Ok? Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Ou seja, aqui foi dada a densidade da silagem. Ou seja, 1 tonelada de massa verde dessa forragem ocupa um volume de 2 metros cúbicos nesse silo. Ok? Então vamos lá. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é, e são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A quantidade máxima de forragem que cabe no silo, isso em toneladas. O que se tem? Um silo de formato prismático reto, trapezoidal, de comprimento C igual a 20 metros, largura de topo B 6 metros e altura H 2 metros. A densidade da silagem é 1 tonelada por 2 metros cúbicos de volume. A inclinação da base trapezoidal dada, essa inclinação é dada por a base do topo à base maior é igual à base menor mais 0,5x, onde x é a altura genérica. Então, quando x está nessa metade aqui, por exemplo, o h é igual a 1, ela seria x igual a 1, b seria, b grande seria b mais meio x, mais meio, 1,5, ok? Porém, nós já sabemos de antemão, pelo dado exercício, que h vale 2 metros, altura maior. A altura do silo cheio. Então vamos à resolução. Vamos calcular a base B desse trapézio quando ele está cheio, ou seja, essa base B do topo vale 6 metros. E a base menor, portanto, por essa fórmula, certo? Seria B menos 0,5x. O x no caso, é a altura do silo, que é H que vale 2 metros. Então, nós vamos ter que a base menor, B, vale 6 metros, que é a base maior, base do topo, menos meio vezes 2, que é 1. Portanto, nesse caso aqui, a base menor vale 5 metros, ok? Base menor 5, base maior 6.
A área do trapézio, semissoma das bases, então 6 mais 5, 11, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 2. Então, a área da base do trapezoidal é B mais B sobre 2 vezes a altura. B mais B, 6 mais 5, 11, dividido por 2, 5,5 vezes 2, 11 metros quadrados. Então, essa área aqui, 11 metros quadrados. Para achar o volume, basta multiplicar pela altura do prisma, que é a distância C. Então, 11 vezes 20 é igual a 220 metros cúbicos. 20 é o comprimento do silo. 220 metros cúbicos. Sabemos que a densidade é 1 tonelada por 2 metros cúbicos. E a densidade, por definição, massa por volume. Massa e volume. Portanto, se eu isolar a massa dessa equação, passando o volume para lá, fica densidade vezes volume. Densidade é 1 tonelada por 2 metros cúbicos vezes 220 metros cúbicos. Simplifica metro cúbico com metro cúbico. 22 por 2, 220 por 2 vai dar 110 o quê? Toneladas. Então, resposta A, 110 toneladas é a massa dessa silagem, ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2014, a questão 167 diz o seguinte: uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera, com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Portanto, tanto no cilindro quanto na semiesfera, o raio é 5 milímetros. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. Ok? Então, reduz para 4 milímetros o raio do cilindro, da área da seção do cilindro, seção circular, e reduz para 4 também a semiesfera, que vai em cada ponta. Diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Usando 3 como valor aproximado para π, pede para verificar a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após essa reprogramação. E são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução? O que se quer? A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina. O que se tem? Medicamento em cápsulas com formato cilíndrico, fechado por 2 semiesferas de mesmo raio nas extremidades. Comprimento do cilindro, 10 milímetros. Raio inicial da semiesfera e da base do cilindro, 5 milímetros. Depois da reprogramação, o raio foi reduzido para 4 milímetros. É o raio que é da base do cilindro e também da semiesfera. Vamos à resolução. Para a gente resolver, vamos achar primeiramente qual é o volume original da cápsula, que é o volume do cilindro mais o da esfera. O volume de um cilindro é πr ao quadrado H, área da base, vezes a altura do cilindro. E a da esfera, já que nós temos 2 semiesferas, mais uma em cada ponta, o volume total vai dar o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, onde R é o raio da esfera. Ok? Então, substituindo R por 5, vamos ter π vezes 5 ao quadrado vezes 10, mais 4/3 de π vezes 5 ao cubo. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 250. 5 ao cubo vai dar 25, 125 vezes 4/3. Então, 125 vezes 4, 500, dividido por 3. Então, colocando π em evidência, fica 250, mais 500 sobre 3, π, o que vai dar 416,67 π, usando π como 3, vezes isso aqui, nós vamos encontrar 1.250 milímetros cúbicos. Então, cada cápsula original com 5 milímetros de raio comporta um volume de 1.250 milímetros cúbicos. Vamos ver agora a redução quando se reduziu o diâmetro, o raio, de 5 para 4 milímetros. Então, o novo volume dessa nova cápsula, vamos chamar de volume 2, vai ser π vezes 10 a altura do cilindro, vezes o raio do cilindro ao quadrado, que passou a ser 4 agora, mais 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, o raio agora é 4. Então, portanto, esse volume será 4 ao quadrado dá 16 vezes 10, 160 π.
e 4 terços de 4 ao cubo, que é 64, vai dar 85,33 π. Somando 160 com 85, 245,33 π, substituindo π por 3, 736 milímetros cúbicos. Portanto, a cápsula original comportava 1.250 milímetros cúbicos. A nova cápsula apenas 736 milímetros cúbicos. O exercício pede a redução do volume. A redução do volume é a diferença de volume entre essas duas cápsulas. 1.250 menos 736 vai dar 514 milímetros cúbicos, que é a alternativa D dessa questão. Resposta E. Vamos para a próxima questão. No ano de 2009, a questão 157 diz o seguinte: uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a 4, 8, 16, 24 ou 32. Vamos calcular a quantidade correta. O que se quer? O número máximo de esferas que cabe na caixa. O que se tem? Uma caixa de madeira no formato de um cubo e volume de 13.824 centímetros cúbicos. Tem-se ainda que essa caixa de madeira vai acomodar esferas de aço com raio de 6 centímetros ou diâmetro 12 centímetros. Vamos à resolução. Tem duas maneiras de resolvermos esse problema, vamos ver as duas. A primeira, eu posso calcular o valor da aresta da cápsula desse cubo. Ok? Perdão. O valor da aresta desse cubo, não da cápsula, desse cubo. O valor da aresta desse cubo, da caixa. Então, o volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo. Calcular o valor da aresta, ok, do cubo. Então, A ao cubo é 13.824. Para achar A, eu tenho que extrair a raiz cúbica de 13.824. Ou, escrevendo em notação científica, o A é 13.824 elevado ao expoente 1/3, que é a raiz cúbica disso. Se eu pegar um número 13.824 e decompor em fatores primos, como é que eu decomponho? Põe o número 13.824, passa uma linha aqui, dividir por 2, por 2, tá? E assim vai, 2 por 2 por 2, 3, né? Isso vai dar 9 vezes por 2, ou seja, 13.824 é igual a 2 elevado à nona, e vai ser divisível 3 vezes por 3, ou seja, vezes 3 ao cubo. Então, se eu multiplicar 2 elevado à potência 9 vezes 3 elevado à potência 3, vai encontrar 13.824. Porém, eu sei que a aresta não é esse número, é a raiz cúbica disso. Ou seja, é 2 à nona elevado à potência 1/3. Então, quando eu levo o número 2 elevado a 9 elevado a 1/3, basta multiplicar esses dois expoentes. Então, 9 vezes 1/3 é 9 sobre 3, que é 3. Então, vai dar aqui 2 elevado a 3. Segundo expoente, 3 elevado ao cubo vezes 1/3. 3 vezes 1/3 vai dar 3 sobre 3, 1. 3 elevado a 1, portanto, a raiz cúbica dessa expressão é 3. 2 elevado ao cubo vezes 3 vai dar 24, portanto, a aresta desse cubo é 24 centímetros. Portanto, cabem nessa caixa, veja bem, se a aresta desse cubo é 24 e cada esfera tem 12 centímetros, então vai caber 12, 24 dividido por 12, ou seja, 2 esferas por aresta. Como o volume é a aresta elevado ao cubo, o volume da caixa, basta pegar o 2 e eleva ao cubo, que vai dar 8 esferas. Então a resposta seria 8 esferas. Mas eu poderia calcular isso de outra forma. Qual seria a outra forma? Eu pego e imagino que essa esfera de aço aqui, essa esfera de aço, ela se acomoda de 12 centímetros de diâmetro, ela se acomodaria num pequeno cubo de 12 centímetros de aresta, ok? E esse cubo de 12 centímetros se encaixaria dentro da caixa maior. Muito bem, então vamos lá. Se eu pegar, então, 12 e elevar ao cubo, eu teria o volume de cada cubo unitário em que eu posso guardar uma esfera de diâmetro 12 centímetros. Certo? Mas basta que o cubo tenha aresta também igual a 12. Então a aresta de um cubo é 12 elevado ao cubo, o que dá 1.723. Se eu pegar 13.824 e dividir por 1.723, eu vou encontrar 8 esferas
também, então, a resposta, confirmando a resposta B. 8 esferas são possíveis de serem acomodadas nessa caixa. Ok? Vamos à próxima. No ano de 2011, a questão 640 diz o seguinte: a figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. E aí tem um desenho de uma sombrinha. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de pirâmide, semiesfera, cilindro, tronco de cone ou cone. Vamos à resolução. O que se quer? A figura é uma representação de qual superfície de revolução? O que se tem? Vamos olhar essa figurinha auxiliar que eu coloquei aqui. Eu chamei o vértice dessa figura, que é um triângulo, né, de B. E C e D, os outros lados de um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque esse lado da sombrinha, BC, esse aramado aqui, né, esse arame que determina um lado da sombrinha é igual ao outro, né, BD, okay? Da armação da sombrinha. Então, essas armações têm mesmo tamanho. Portanto, isso é um triângulo isósceles. BCD, um triângulo isósceles. Então vamos lá. Sombrinha obtida pela rotação de um triângulo BCD sobre seu eixo mediatriz. O eixo mediatriz é aquele eixo que é ortogonal a um dos lados, lado CD, ou seja, esse ângulo é 90 graus. E é uma linha que passa pelo ponto médio também. Então passa pelo ponto médio de C e D, formando o ângulo 90 graus. Essa é a reta mediatriz, BA. Se eu rodar no A, fizer uma rotação no sentido, por exemplo, anti-horário, e fazer essa sombrinha girar, esse triângulo, ao girar sobre o eixo AB, vai produzir esse sólido de revolução, que é exatamente o que? Vamos à resolução. O sólido de revolução obtido pela rotação desse triângulo é um cone, cujo raio da base é CD sobre 2. O raio desse cone é a metade dessa projeção aqui, CD sobre 2. E, portanto, a resposta correta é a resposta E. Bom, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Foram mais 10 questões envolvendo geometria plana, geometria espacial, né, cálculos de áreas, volumes, superfície de revolução, como foi essa última questão. É importante que aqueles que não se inscreveram no canal se inscrevam no canal. Isso vai permitir com que o YouTube permita o acesso a um maior número de pessoas, né, maior número de visualizações, vai permitir que o YouTube destaque esses vídeos e outras pessoas também que não têm condições hoje de fazer um curso preparatório para o Enem possam se preparar também adequadamente. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.